Vamos lá. Essa ideia de caracterizar Deus como soberano não está errada, mas ela se enquadra numa perspectiva de soberania, que é uma perspectiva que tem sentidos diferentes no decorrer da história. Quando foi enfatizada na época do calvinismo, é o surgimento das monarquias nacionais, lembremos disso, né? E por isso a ideia de monarquia tem a ver com poder de natureza absoluta, representacional, em que o rei assume e centraliza em si as figuras. Então existe uma extensão simbólica do poder real para a ideia de soberania divina. Agora, será que é isso que nós vamos encontrar quando nós pensamos em soberania divina lá na Escritura? Será que é isso que está lá? Eu acho que não necessariamente. Então deixa eu continuar aqui, só um instante. Como não se pensa criticamente no conceito, ao se dizer soberania já se parte da premissa de que a demonstração de poder de uma divindade seria a demonstração de soberania. E aí nós temos uma segunda ideia, que é a ideia de alguém que é salvo do grande temor, que é o temor da morte. Tá? Então seria a salvação, que seria implícita a salvação da morte, que seria o resultado da absolvição e do cuidado de Deus, e a perdição seria o decreto divino, como a gente vai encontrar lá em Calvino, em que Deus determinaria quem seria punido. É a ideia de que a figura de juiz está unida à figura do soberano, do rei. Tá? Então é uma compreensão do imaginário diferente da compreensão que está lá na Bíblia. E raramente alguém que discute teologia reformada, por exemplo, que discute a teologia da soberania de Deus, tenta compreender o imaginário compartilhado nessa teologia a partir desse contexto de formação desse imaginário. E aí fica parecendo que a soberania de Deus é um dado e que Deus fica ali jogando dados. Ou seja, decide salvar um, fazer perder outros e assim por diante, e que ele seria essa figura que condena e que absolve, mas ele não é chamado de juiz, é chamado de senhor, de soberano, de rei. Só que perceba que quando você vai para a Bíblia, né, aí você tem vários outros arranjos, com imaginários diferentes, com metáforas diferentes. E aí eu te pergunto, onde na Bíblia fica dizendo do Deus que na mesma noção de soberania que eu acabei de falar, joga alguns no inferno, como eu acabei de falar, e outros no céu, como eu acabei de falar? Ou seja, a doutrina passa a ter um distanciamento enorme das próprias imagens e metáforas bíblicas. Porque as metáforas bíblicas, quando pensam em realeza, lá no período dos reis é uma coisa. Quando pensam em realeza, lá nos Salmos, a depender de quando o Salmo foi produzido, é outra coisa. Quando pensa Jesus falando de Deus como Senhor e falando do reino de Deus, é outra coisa. Então perceba que aí a noção judiciária e a noção da decisão ou do decreto acaba encontrando respaldo, porque é uma metáfora que fazia sentido no século XVI, no século XVII, mas não faz tanto sentido no século I, no século II. Para a gente ver isso, a gente tem que ver isso num texto, tá? Para a gente perceber no texto que fala de reino e fala de salvação, como fica um hiato entre uma coisa e outra. Não que a teologia não possa existir com essas imagens, mas que fica um hiato, isso fica. Vou dar um exemplo, tá? O exemplo de Efésios capítulo 2, verso 1 em diante. Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados, nos quais andaste outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, né? E lá no 2,8, pela graça sois salvos, mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus, e não por obras para que ninguém se glorie. Qual é o jogo enunciativo? Qual é a caracterização de Deus? Qual é a metáfora usada para Deus? Né? Ele vos deu vida, estando vós mortos em vossos delitos e pecados. Perceba a primeira imagem. Depois perceba outra imagem, do caminho, nos quais andastes outrora. Depois perceba o príncipe da potestade do ar, do espírito que atua nos filhos da desobediência. E depois do Deus que pela graça salva. Né? Qual é o arranjo? Qual é o ethos, né, que a gente tem aqui para Deus? Note que eu não vou dizer que Deus não é soberano, mas ele não é soberano no sentido da soberania do século XVI. Ali, ele vos deu vida, estando vós mortos, é a ideia ou do médico ou da mãe, né? Claro que, estando vós mortos, ele vos deu vida, significa que ele vos curou, né? Ele curou como? Ele curou
mas não por meio de uma operação médica. Ele curou tirando do caminho errado. Portanto, ele é um instrutor. É a ideia do Deus pedagogo. O Deus pedagogo que diz, que aponta, que afirma qual é o caminho certo e que pede que as pessoas caminhem nesse caminho. Por isso que os filhos da desobediência são conduzidos por um outro pedagogo. Esse outro pedagogo exerce um poder, o espírito que atua nos filhos da desobediência, ou seja, ele empurra essas pessoas para esse outro lugar. Então serão dois instrutores, o instrutor que leva para o caminho errado e o instrutor que leva para o caminho certo. Esse instrutor no caminho, que age em oposição a esse outro que atua nos filhos da desobediência, que vão para um caminho errado, ele é doador da vida, mas ele também, pela graça sois salvos, mediante a fé, ou seja, ele também, na sua instrução, faz com que as pessoas possam receber, por meio da sua instrução, a capacidade de serem fiéis e, ao mesmo tempo, desperta nelas a fidelidade. Ele dá isso para as pessoas, ele dá pela qualidade da sua instrução. Note, a imagem ali não é a imagem de um rei soberano sentado no trono, mas de alguém que no caminho nos encontra e nos tira do caminho errado e nos leva para o caminho certo, sendo alguém bondoso, que nos dá coisas, em vez de atuar sobre nós, nos coagindo a irmos para o caminho errado, ele nos dá alguma coisa que nos faz caminhar no caminho certo, porque é pela graça. Isso faz com que nosso caminho seja um caminho de salvação. Note como a imagem de soberania, pensando na ideia de reino, que é a ideia de reino do século XVI, acaba atrapalhando a compreensão belíssima de um texto que fala sobre caminho, que é uma metáfora típica da literatura sapiencial, que fala sobre o didáscalos como doador de vida, que fala sobre atrair as pessoas por meio da generosidade e da bondade, que fala, ou seja, uma série de metáforas muito ricas e que fica empobrecida quando você pensa em enquadrar numa doutrina de predestinação e dentro de uma metáfora datada. Por isso que eu digo, tem que ler a Bíblia com um pouco menos de compreensão hermética, um pouco mais de compreensão sistêmica.